Eu acho, quer dizer, acho que o nosso público é heterogêneo, mas ele é principalmente, eu diria que o nosso público é um público mais da academia, talvez até mais um público da pós-graduação do que da graduação, basicamente, acho que é na nossa linha principal de livros. E o que a gente faz, mas isso, assim, a gente tem vários livros que eu acho que, assim, um aluno de segundo... Nós temos uma coleção clássicos, eu estava lembrando agora do que pode ser lido, por exemplo, no ensino médio, quer dizer, tem Jack London, tem John Reed, quer dizer, livros que são muito fáceis de qualquer menino de 14, 15 anos ler. Mas a nossa linha mais teórica, eu diria que ela está mais para ali entre graduação e pós-graduação, professores. E o que a gente faz, isso meio um pouco como vocação mesmo, isso a Boitempo faz desde muitos anos atrás, desde quase que do começo. A gente faz muitos eventos, né? Então a gente faz muito curso, muito seminário. Por exemplo, com Marx, eu acho que teve esse fenômeno. Eu acho que, obviamente, que algumas coisas dentro da academia foram mudando nesse período, mas eu diria que a Boitempo teve um papel muito importante nesse resgate, nesse trazer o Marx de volta. Porque a gente passou a fazer alguma coisa que, na época, a academia não estava fazendo, os partidos políticos não estavam fazendo, os movimentos sociais tampouco, que era formar leitores para Marx. Quando eu era adolescente e quando eu estava na faculdade, tinha muito uma coisa que eram os grupos de estudo. A gente formava grupos de estudo, quer dizer, na época a gente começava muito com aquela coleçãozinha da Brasiliense, que é dos primeiros passos. Então isso era um hábito que a gente tinha e às vezes com incentivo de um ou outro professor e que eu fui percebendo que foi se perdendo. Então quando a gente fez o primeiro curso Marx, que foi 2000 talvez, 2001, acho que nessa época talvez 2001 tenha sido o primeiro, a gente pode buscar as datas depois. A gente fez um curso, conseguiu um espaço na PUC e anunciou o curso. E foi uma loucura, quer dizer, a gente colocou as inscrições na internet, foi uma coisa tão grande que a gente teve que a primeira aula transferir da PUC, a PUC ficou assustadíssima quando viu aquela quantidade, a gente demorou a conseguir um auditório grande lá, a gente tinha pedido o Arena, acharam que era muito grande, deram uma sala pra gente, e a gente teve que fazer a primeira aula no Anhembi, tinha 1000 pessoas para assistir uma aula sobre ideologia alemã, quer dizer, isso foi um troço incrível, isso mostrou pra gente um pouco o potencial que esse tipo essa demanda, né, que não era atendida, né, que eu acho que hoje em dia você vê muito mais os próprios partidos, organizando as juventudes dos partidos, alguns movimentos sociais, algumas fundações ligadas a partidos fazendo isso, que na época não estava sendo feito. Então essa foi uma forma muito de aproximação com o leitor, mas mais do que de aproximação, foi uma forma de criar leitores para os nossos livros. Então, se a gente queria publicar Marx, a gente precisava ter leitores para o Marx. E a gente foi fazendo isso com vários nossos autores. Nós fizemos cursos para leitura do Mészáros, que é um autor húngaro que a gente publica, um autor que morreu, mas que era um autor muito próximo da editora, e é um autor difícil. O primeiro livro do Mészáros que a gente publicou era um livro de 1000 páginas, chama Para Além do Capital. É um livro muito difícil de ler. Então, a gente fez curso também para ajudar, a gente fez roteiro de leitura para ajudar na leitura, na compreensão do Mészáros, fizemos cursos sobre a obra do Lukács, fizemos cursos vários, quer dizer, a gente tem um evento que a gente faz a cada 2 anos com o SESC, que sempre tem um curso que durante a manhã, quer dizer, o seminário é feito à tarde e à noite, e durante as manhãs tem uns cursos. Nesse curso a gente já fez muito curso para discutir a questão das cidades, fizemos uma vez quando a gente fez um seminário e que trouxe o Harvey, fizemos cursos de iniciação à filosofia. Nós estamos com planos agora de ter um clube de leitura, a gente vai lançar, para o ano que vem vai ter o clube de leitura Boitempo. E a gente procura ter um contato muito próximo com o leitor, né? A gente vai nas feiras, a gente vai em algumas feiras que a gente vai diretamente, nos eventos, quando tem nossos livros, a gente tenta, quanto possível, estar perto, quer dizer, não está só, inclusive o pessoal do comercial, que obviamente também fala pela editora o tempo todo, né? A nossa cara pública é o comercial, mas tanto quanto possível, inclusive assim, Feira da USP, a gente sempre procura que o editorial esteja um pouco, é uma forma de ter um contato, de ouvir o público. Eu acho que isso a Boitempo tem, assim, uma relação muito, muito próxima, assim, a gente percebe muitas vezes, assim, eu inclusive me espanto de ver que alguém me pergunta quando que vai sair tal livro, às vezes um livro que a gente não anunciou, né? Então é um livro que as pessoas ficam sabendo, ou porque talvez tenham contato com o autor ou com o tradutor, então tem uma certa comunidade
Boitempo criada, que é um troço que eu acho bem bacana, assim. Eu definiria como editora independente uma editora que ela não faz parte de nenhum grande grupo editorial, ela não está ligada a não só a nenhum grande grupo, mas não está ligada a nenhum partido político, ou não representa um determinado movimento social, enfim, não está indicada a nenhuma instituição financeira. No caso, por exemplo, da Boitempo, ela é independente realmente de tudo, né? A Boitempo não tem nenhum financiador, né? Tem algumas editoras, às vezes, que se dizem independentes, mas tem lá um banco ali por trás. Então, não sei até que ponto, porque não existe, né, nada de graça. Como se diz por aí, não existe almoço grátis. E editora também não. Quer dizer, acho que à medida que você tem um financiamento dessa natureza, em algum momento você tem que prestar conta disso. Em algum momento você tem que dizer, né, esse livro eu não posso mais publicar porque esse livro não rende. Então, é algo que na Boitempo, por ela ser absolutamente independente, né, não tem a única fonte de financiamento da Boitempo, é a venda dos próprios livros, a gente pode se dar o luxo, inclusive, de publicar livros que às vezes a gente sabe que não vão vender, né? Assim, tem autores que aqui eu gosto muito, né, prezo muito, acho que é importante publicar, e não são autores que têm grande venda. Então, eu acho que tem que ter um pouco esse equilíbrio, né, de ter uns livros que dão para Boitempo um lastro e uma margem para publicar autores que não são comercialmente muito viáveis, eu diria. Por exemplo, assim, se eu tivesse que prestar contas para algum financiador, provavelmente chegaria no fim do ano e vai dizer, não, esse livro não sai mais. Aqui a gente não tem isso, quer dizer, assim, eu posso fazer um pouco esse balanço, né? Então eu tenho livros que vendem o suficiente para publicar esse que não vende suficientemente, mas é importante ser publicado, é importante ser lido. Então eu acho que tem essa função principalmente. Eu acho que hoje em dia a maior dificuldade é o mercado, que é um mercado complicado, é um mercado não só no Brasil, mas no Brasil particularmente num momento delicado, né? As duas grandes redes que de uma certa forma nos davam uma certa segurança, embora ela não fosse uma segurança real, porque esse modus operandi do mercado editorial, que é o de consignação, é a editora financiando sempre todo o processo, no caso a Boitempo, né? Mas funciona assim com todas as editoras. Eu lanço um livro, eu pago todo o processo editorial, eu muitas vezes já paguei uma parte para o autor e mando lá para uma livraria que um dia, se ela vender e se depois de vender ela tiver ainda, né, bem, ela paga para a gente, porque pode ser que ela venda e não repasse, né, o acerto de consignação, pode ser que ela repasse e depois não pague, pode ser que ela repasse e depois ela fecha as portas ou ela entra em recuperação judicial e a gente pode nunca receber. Então, o risco numa edição no Brasil é 100% da editora, né? É a única que não tem nenhuma segurança quando publica um livro, né? A não sei quando é um livro que tenha algum apoio especial, uma edição paga, o que é uma exceção sempre numa editora como a nossa, né? E quais são as delícias de editar? Ah, todas as outras. Não, acho que editar é uma delícia, essa coisa de você poder escolher livros, assim. A gente às vezes até tem muito menos tempo do que gostaria de fazer isso, assim, que é o trabalho de ir atrás, é o trabalho de pensar as edições, de procurar os autores. Acaba que chega um ritmo em que a gente fica um pouco receptivo demais, porque, assim, às vezes chega um número tão grande de originais que a gente não tem tido tempo de fazer, por exemplo, assim, o que eu fazia muito no começo da editora, né, que é um pouco pensar numa coleção, ir atrás, procurar autores. Mas, de todo modo, todo esse processo de pensar o que vai ser, de pensar no papel que vai usar, né? Quem vai traduzir, quem vai preparar, quem vai escrever um texto, se vai ter imagem, se não vai, como é que a gente vai divulgar, de que modo que a gente vai fazer isso chegar a mais leitores. Acho que todo esse processo é muito, muito gostoso. A gente tem, para o começo do ano que vem, um outro livro do David Harvey, que é um geógrafo britânico, que a gente vem lançando, vem trazendo ele para o Brasil também, acho que uma vez por ano, mais ou menos, a gente traz ele para o Brasil, que é o The Ways of the World. Não sei ainda como vai ser o título em português, acho que não está definido. Esse livro dele a gente deve lançar provavelmente em março. No início do ano a gente lança um novo romance do Edir Augusto, que se chama Bell Hell,
desse mesmo estilo dele, assim, é um livro bem violento, mas muito, muito bem escrito. Bom, o Dopadura já te falei que é agora para o final do ano. A gente tem um infantil que vai sair agora no final do ano, que chama O Poder das... Lute como uma Princesa, que é um livro que são os contos de fada recontados, né, do ponto de vista feminino, né? Então o subtítulo inclusive é Conto de Fada para Crianças, porque não é só para meninas, é para crianças feministas. Então, é um livro muito bonito, bem colorido, meio estilo um pouco dos livros infantis da minha época, porque ele é todo muito ilustrado, todo, mas são umas histórias bonitas, eu acho que vai fazer sucesso. Que tem mais? Tem um livro do Christian Dunker para o ano que vem. Bom, tem esses... tem um livro que são os últimos textos, os textos de maturidade que o Marx escreveu sobre economia. Então a gente chama Últimos Escritos Econômicos. São 2 textos do Marx, estudos que ele estava fazendo já bem no final da vida, que vai sair também no comecinho do ano. Do Engels vai sair A Dialética da Natureza, um livro dele que é sobre a Rússia, a questão agrária na Rússia. Do Lukács, são umas entrevistas, uma coletânea de entrevistas do Lukács. Nancy Fraser é uma conversa da Nancy Fraser com a Rael e a Egg, que é um livro também que é para o começo do ano, que é uma conversa delas, enfim, muito interessante, um diálogo muito interessante que elas têm sobre filosofia e política. O clube de leitura para o começo do ano vai ter. Era para ter esse ano, a gente não conseguiu, mas ano que vem tá seguro que vai ter um clube de leitura para os nossos leitores. Não sei se vai ser necessariamente só com nossos livros, inicialmente eu acho que sim, mas com certeza vai ser um clube de leitura voltado para esse público que tem os nossos interesses, né? A gente tem uma revista semestral, que é a Margem Esquerda, que é uma revista que reúne um grupo, quer dizer, ela é uma revista que não é exatamente uma revista acadêmica, mas ela se dirige bastante para esse público, mas que tem crescido bastante agora, assim, o número de assinantes, o interesse sobre ela. A gente faz sempre uma longa entrevista de trajetória de um intelectual de peso, alternando sempre um brasileiro com um estrangeiro. E tem procurado nessa publicação ter sempre também alguns artigos Brasil e América Latina, algumas traduções, e nela a gente sempre coloca também um poema, um artista plástico. É uma revista que tem tido uma variedade de temas e aberto muito, assim, inclusive assim, para a gente testar alguns assuntos que a gente normalmente, por exemplo, não tratava na editora. A gente às vezes coloca um artigo lá para testar um pouco como é que ele funciona. Uma revista que tem tido uma repercussão bacana. Eu acho que assim, nesse mundo a gente está vivendo um momento tão difícil, né? Assim, é um momento do Brasil que a gente não imaginava poder viver, né? E assim, aliás, hoje não dá nem para dizer que é só do Brasil, da América Latina, porque essa notícia do golpe na Bolívia é uma notícia assustadora. E eu acho que é muito importante, especialmente para os jovens. Eu acho que assim, a gente vive um momento em que eles têm oportunidades demais, têm coisas demais para ver, a internet, mas eu acho que a leitura tem que ter um espaço, quer dizer, assim, é um espacinho ali na vida que todo mundo encontre para ler, né? Assim, para ler uma página por noite que seja, assim, mas se informar um pouco mais a fundo sobre algumas questões que não achar que a internet resolve tudo, porque assim, são textos sempre muito curtos. Eu acho que é importante escolher alguns temas e tentar se dedicar um pouco mais a eles. Assim, eu acho que isso é importante. Isso que a gente faz, que eu estava falando, por exemplo, dos cursos, eu acho que tem um pouco essa intenção também de fazer com que as pessoas tenham vontade, saiam de um curso desse com vontade de ler. E a gente sente que isso acontece muito, né? Assim, gente que vai num curso, que vai num evento e fala, puxa, eu quero ler tal autor. Eu acho que isso é importante nesse momento mais do que nunca, assim, quer dizer, combater esse obscurantismo que vem, quer dizer, essa situação difícil que a gente está vivendo. Eu acho que com conhecimento, eu acho que não tem nada melhor nesse momento do que a gente se armar de teoria, né? A teoria contra esse estado de coisas. Eu acho que com certeza, não só a teoria, né? Porque eu acho que a teoria ela é arma para a gente poder ter uma prática consciente, para participar politicamente, se colocar. Mas eu acho que nesse momento é mais do que nunca. Eu acho que editoras como a Boitempo, não é a única, mas editoras como a Boitempo têm um papel.
O livro que eu vou indicar hoje é o Sobre o Suicídio, um livro do nosso filósofo Karl Marx, filósofo pilar da casa. É um livro que vai fazer um estudo, na verdade, em cima de um outro estudo. O texto original é um texto de um policial, um delegado, no final da sua vida, chamado Jacques Pouchet, na qual ele faz uma análise de 4 suicídios que acontecem na França após a Revolução Francesa. E o Marx justamente pega esses documentos e tenta entender o que significam aqueles suicídios, né? Por que os suicídios acontecem e quais são os seus fundamentos. E o interessante é que a base dos suicídios que ele utiliza são de mulheres. Então, de todos os estudos feitos pelo Pouchet, a maior parte das mortes são por mulheres. Então, Marx, nesse textinho, pequenininho, super simples, ele já faz uma grande análise de como a sociedade burguesa, junto com os meandros do patriarcalismo, submetem as mulheres, e não somente as crianças também, mas principalmente as mulheres, a todo um estilo de vida, a toda uma forma de comportamento que vai contra as suas próprias liberdades, suas próprias vontades, as suas próprias ânsias enquanto ser humano. Então, a mulher objetificada, transformada em uma simples mercadoria, uma extensão do homem dentro da sua própria casa, aquela que faz um trabalho irreconhecível, que é o trabalho doméstico. Essas mulheres, elas são aquelas que, de acordo com Marx, mais sofrem, de acordo com esse estudo do Pouchet, dentro dessas características do suicídio. Então, é um livro super importante, um livro importante não só para a época, porque o Marx falava do patriarcalismo, mas é um livro importante para hoje, para nós entendermos como no nosso cotidiano o peso do machismo, do racismo, da homofobia, ela está carregada nas nossas palavras, nas nossas ações. Então, através desse texto, a gente consegue ver um pouco dessas artimanhas da sociedade burguesa enquanto formas de aprisionamento e de desrespeito ao próprio indivíduo. Então, recomendo o livro, é um livro incrível, fica a dica.